Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu aguardei para ver se eu conseguia ficar melhor com a minha voz aqui, mas infelizmente não teve jeito, ainda tô rouco e eu não posso esperar mais, porque senão as coisas vão acumular e isso é ruim para vocês também. Como eu não quero prejudicar vocês, eu preciso gravar essas aulas aqui o quanto antes, tá? Então, eu vou dar uma de marreco aqui e vou gravar a aula desse jeito mesmo, tá bom? E o assunto de hoje é função inversa. Deveria ter sido, na verdade, o primeiro tópico para a gente trabalhar, mas eu acabei gravando sem perceber, achando que estava começando ali, mas na verdade eu tinha pulado esse tópico. Então, esse função inversa seria o primeiro tópico, mas sem problema, tá? A diferencial ela não depende desse assunto aqui, então não tem prejuízo nenhum essa inversão aí dos tópicos. Bom, vamos falar então de função inversa. Para começar esse assunto, eu trouxe aqui uma situação, um exemplo prático, onde nós podemos ter aí uma situação e observar o uso aí de funções que são inversas, tá? Vamos supor aí, nós temos aqui duas tabelas, né? E a descrição aí do que acontece com essas duas tabelas. Então nós temos nessas tabelas dados de uma experiência na qual nós temos uma cultura que começou com 100 bactérias, tá? Em meio a um limitado de nutrientes. Então, considerando aí no início, tempo zero, eu já tinha 100 bactérias. O tamanho da população foi registrado em intervalos de uma hora. Então, a cada uma hora, o cientista foi lá e registrou quantas bactérias tinha naquela cultura. Então, começou com 100. Deixa eu pegar a caneta aqui para ir destacando as coisas. Então, começou com 100. E aí, ao longo do desenvolvimento do experimento, uma hora depois, tinha 168. 2 horas depois, 259 e assim por diante, certo? Ele mediu aí 8 horas e chegou no máximo de 586 bactérias, ok? Bom, nessa primeira tabela, você vai perceber que ele registrava as horas. Não? Então ele estava se baseando nas horas e a partir do tempo, né, da hora, ele observou o número de bactérias. Então, o resultado ali do número de bactérias depende de quantas horas passou. Então, a base ali do cálculo, a base da observação era o tempo. Então, o tempo era uma coisa independente, não dependia da observação dele. O que dependia da observação, o que dependia do tempo era o número de bactérias. Então a variável dependente, né, sempre que a gente tem uma relação, essa relação ela é considerada função. A gente tem ali uma relação de dependência. Então, se eu considerar que a coluna aqui da esquerda são os valores no eixo x e a coluna da direita são os valores no eixo y, nós temos aqui que o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Por quê? Porque o y depende da observação. Dependente. Depende da observação aí do cientista. Se ele vai lá, olha no relógio, deu uma hora, ele vai lá, olha na cultura e registra o número de bactérias. Se não deu uma hora, ele não vai lá registrar o número de bactérias. Então, o resultado do número de bactérias depende do tempo. Já na tabela 2, ele pode ter assim, vamos supor que ele mudou o ponto de vista dele. Ele não quer saber quantas bactérias tem de hora em hora. Ele quer saber quanto tempo leva para eu ter 168 bactérias. Depois, quanto tempo leva para eu ter 259 bactérias. Obviamente que ele não vai pensar em números tão aleatórios assim. Isso é um exemplo didático, tá? Mas vamos supor, ele começa o experimento ali com 100 bactérias e ele sabe que com 100 bactérias ele começa a marcar o tempo zero ali. Aí ele quer agora 168 bactérias. Quando ele observa no relógio, tem uma hora corrida. Aí ele vai lá e conta de novo 259 bactérias. E agora? Quanto tempo passou? Passou mais uma hora. Então ele percebe que essa seria
a sequência de observação do número de bactérias e os correspondentes horários que levou para chegar naquele número. Então o foco mudou. Agora, quem depende de quem? O número de bactérias é independente. Ele vai lá e escolhe o número que ele quer observar. Eu quero saber quanto tempo leva para ter 100 bactérias. Bom, eu já tenho 100 bactérias, então não leva tempo nenhum, o tempo é zero. Então, para 100 bactérias, o tempo é zero. Agora, eu quero saber quanto leva para ter 168 bactérias. Bom, leva 1 hora. Então, ele define, o cientista define a quantidade de bactérias. Então, essa aqui agora é a variável independente. Né? Deixa eu só corrigir aqui um negócio, para ficar igual ao outro. Então, aqui agora passa a ser o nosso eixo x e aqui passa a ser o nosso eixo y. Aqui nós temos a nossa variável independente. E aqui nós temos agora a nossa variável dependente. Ok? Então nós temos uma inversão. Né? A função em si, os valores, o conjunto relacionado são os mesmos. O que houve foi uma inversão do sentido, do objetivo, do interesse. Né? Isso aí é que vai caracterizar para a gente a função inversa. Para ficar mais claro, mais bem ilustrado, nós podemos considerar aí diagramas, né, de funções. E aí nós vamos perceber que não é qualquer função que vai admitir função inversa. Ok? Por exemplo, nós estudamos, deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Nós estudamos, quando começamos a falar de função, vocês devem ter estudado, que para ter uma função que vai de um conjunto A até um conjunto B, nós precisamos ter ali naquele conjunto A elementos e no conjunto B também elementos. Vamos pôr aqui x1, x2, x3. Aqui y1, y2 e y3. Vou pôr y4. Então existem regras para que exista uma função. Se essas regras não forem atendidas, o que eu vou ter ali é apenas uma relação, que é algo mais amplo. Função é uma coisa mais específica. A primeira regra é que esse conjunto aqui é o chamado domínio da função. E esse conjunto aqui é chamado contradomínio da função. Certo? A primeira regra diz o seguinte: cada elemento de A, cada x, vamos pôr aqui, ó, cada x pertencente a A, relaciona-se a um único elemento y, puxar para cá, y pertencente a B. Então a palavrinha cada aqui exige que todos os elementos de A tenham relação. Então se eu tiver uma função que relaciona x1 com y1, x2 com y2 e não relaciona x3, se eu tiver essa relação aí, essa relação não pode ser considerada função. Ou seja, trocando em miúdos, não pode sobrar elementos isolados ali no conjunto A. Então, para ser função, teria que ter o x3 se relacionando com alguém. Ah, professor, e lá no conjunto B? Lá no conjunto B a gente não tem nenhuma exigência nesse sentido. Pode sobrar elementos lá no conjunto B e vai continuar sendo função. Outra situação que a gente tem que observar, ó, cada elemento relaciona-se a um único elemento y de B. Ou seja, os elementos de A, os elementos do domínio, eles são fiéis, né? Eu costumo dizer assim, que eles são fiéis. Eu não posso ter um elemento de A se relacionando com dois elementos de B. Um único elemento y de B. Então, os elementos de A, eles devem ser fiéis. Se eu tiver essa situação aqui, eu tenho uma relação, mas eu não tenho uma função. Quando acontece
de cada elemento de A se relacionar com um único elemento de B, e o contrário também, por exemplo, se os elementos de B se relacionam a um único elemento de a gente tem aqui o que a gente chama de função injetora. Tá? Injetora. Pensa assim, função injetora é quando os elementos de B são fiéis. Eles vão se relacionar com um único elemento. Tá? Agora, outro tipo de função é a função sobrejetora. Aí, para ter uma função sobrejetora, eu não posso ter elementos sobrando lá no B. Então, aí eu teria uma função sobrejetora. Então, o B ele não tem regras rígidas, mas conforme o que acontece lá, a gente vai classificando a função. Então, se todo elemento de B é fiel, se relaciona com um único elemento, é uma função injetora. Se não sobra elementos não relacionados lá em B, eu tenho uma função sobrejetora, certo? E se eu tiver essas duas situações ao mesmo tempo, porque eu posso ter só uma, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui um y4 sobrando, eu teria uma função injetora, mas não teria uma função sobrejetora. Eu poderia ter também o contrário. Eu poderia ter só para vocês entenderem, eu poderia ter o x3 aqui se relacionando com o y2. O x3 só tem um par. O x2 só tem um par. Quem está sendo... tem mais de dois pares aqui, é o y2. Então, nesse caso aqui, se eu não tivesse aqui esse y3 sobrando, eu tenho uma função sobrejetora, porque não tem nenhum elemento sem relação, né? Todos estão relacionados, mas não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque o y2 não é exclusivo. Ele tem duas relações aqui, certo? Ele não é fiel, vamos dizer assim. Tá? Então, esse é um caso onde eu tenho uma função sobrejetora, mas não tenho uma função injetora. Tá? E tem os casos que ela não é nem injetora, nem sobrejetora. Por exemplo, nesse caso aqui, que está sobrando o y3, ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque o y2 tem duas relações, então não é injetora. E ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque o y3 aqui está sobrando, certo? Ele não tem relação. Tá? E nós vamos perceber que para ter uma função inversa, nós precisamos ter uma função injetora. Pode até sobrar elementos, mas ela tem que ser injetora. Por que ela tem que ser injetora? Porque a gente precisa inverter. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, se eu não estou falando uma bobeira para vocês. É isso mesmo. Injetora. Vou só confirmar aqui. Lá na frente a gente fala que a função tem que ser injetora. Isso. Basta que ela seja injetora. Professor, mas por que ela tem que ser injetora? Porque quando a gente inverter a função, vocês têm que entender. Vou diminuir aqui a borracha, que eu quero só apagar a setinha. Quando a gente inverter a função, essas setinhas vão mudar de sentido. Ela vai sair do y e chegar no x. E a função inversa faz isso, né? A função inversa, que a gente indica por f-1, ela vai sair do b e vai chegar no a. Professor, mas uma função não pode ter no seu domínio elementos não relacionados. Verdade. Por isso que seria mais interessante definir aí que a função tem que ser bijetora. Mas por que a gente pode considerar injetora? Porque a gente pode restringir o domínio. A função, quando ela tem um elemento sobrando aqui, a gente pode consertar isso aqui restringindo o domínio. A gente vai lá e pega um subconjunto de B. Então eu considero apenas o y1, y2, y3 e ignoro o y4, porque eu estou considerando um subconjunto de B. E aí eu torno a função injetora e inversível. Tá? O ideal seria uma função bijetora, que é quando ela é as duas coisas. O que é uma função bijetora? Bijetora é quando ela é injetora
e sobrejetora. Aí nós vamos ter tranquilo aí uma função inversa. Então isso nos possibilita uma função inversa, tá? Isso que eu quero deixar claro aí para vocês. Bom, se eu observar essa função aqui, ó, eu posso definir uma função inversa. Basta eu inverter as setinhas aqui, né? Considerar o ponto de partida, o domínio, como conjunto B. Então eu consigo definir aqui uma função inversa. Já nesse caso aqui, eu não consigo definir uma função inversa. Por quê? Porque quando eu inverter as setinhas aqui, aqui tudo bem. Mas aqui eu vou ter um problema sério. E eu não consigo consertar esse problema. O fato de estar sobrando um elemento, eu ainda consigo consertar restringindo o domínio. Mas o fato de ter um elemento relacionado com 2 aqui, isso não permite que isso seja considerado uma função. Então, f de 10 igual a 4, beleza. F de 2 igual a 1, tranquilo. Agora, f de 4 igual a 3 ou igual a 2, isso já é um problema. Isso não é permitido para uma função, né? Então, a função g aqui não admite a inversa. Não existe inversa aqui para a função g. Ok? Espero que isso aí esteja claro para vocês. Se não tiver, manda as dúvidas aí que a gente vai esclarecendo no grupo lá de WhatsApp, tá bom? Então, a definição de função inversa, né? Quando que uma função é inversa? Uma função é inversa, o que é chamada... Não, desculpe, não é a definição de função inversa, é a definição de função injetora. Uma forma de reconhecer uma função injetora. Você vai considerar dois valores de x e vai ter que concluir que a função aplicada a esses dois valores de x, você considera dois valores de x diferentes, né? E vai ter que concluir que a função aplicada nesses dois valores de x também são diferentes. Se você pegar uma função, considerar dois valores diferentes e sempre chegar em valores diferentes, você tem uma função injetora. Mas se você encontrar um par de números, onde quando você aplica a função, você encontra dois valores iguais, então um exemplo já é suficiente para descartar aquela função como função injetora. Tá? Então, quando que uma função injetora, dados dois valores diferentes do domínio, você encontra dois resultados diferentes na imagem, ou seja, o resultado da função. Vamos ver um exemplo aqui. Antes do exemplo, tem um teste interessante que é o teste da reta horizontal. Você consegue, observando o gráfico de uma função, descartar ou confirmar se ela é ou não injetora. É mais fácil descartar porque basta um ponto de observação para que você descarte, né? Para confirmar, você tem que imaginar ela na sua totalidade. Tem que mostrar para todos, né? Então nós temos aqui um gráfico, por exemplo. Se nós fizermos uma reta horizontal aqui, nós vamos ter que essa reta horizontal corta esse gráfico em dois pontos. Quer dizer que o domínio desses pontos, ou seja, o valor que gerou aquele ponto, o x1 e o x2 aqui, né, dois valores, x1 e x2, que são diferentes, estão chegando no mesmo resultado. Aqui a f de x1 é igual a f de x2. Então f de x1 é igual a f de x2. Isso, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho para vocês verem. Então a f de x1, deixa eu voltar aqui, f de x1 é igual a f de x2. Então você tem dois valores diferentes que estão te dando dois resultados iguais. Isso é contraditório quando se trata de função injetora. A função não pode ser injetora nesse caso, tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Como que a gente pode verificar se uma função é ou não injetora? Por exemplo, ó, vamos considerar a função f de x igual a x ao cubo. Então, se eu pensar em dois valores distintos, sei lá, menos 1 e 1. Então, você está considerando aqui o x1 valendo menos 1 e o x2 valendo 1. E aí você chega
em f de menos 1, que é menos 1 ao cubo, que dá menos 1. E f de 1, que é 1 ao cubo, que dá 1. Então você chegou em duas funções, f de x1 e f de x2, que também são diferentes. Ó, peguei x1 e x2 diferentes e cheguei em f de x1 e f de x2 diferentes. Um caso não garante que sempre vai ser assim, tá? Então você tem que fazer isso de forma generalizada. Então vamos considerar aí, ó, menos a e a, certo? Então você tem menos a e a. A é um número qualquer, né? Vamos considerar aqui, deixa eu fazer mais correto aqui. Então seja a pertencente aos reais, ou o domínio da função, ele não definiu o domínio ali, então eu vou considerar conjunto dos números reais. Eu sei que essa função tem domínio real. Então, menos a, deixa eu pôr assim, ó, e menos a então, tendo a diferente de menos a, como ficaria f de a? F de a seria a ao cubo. E f de menos a? F de menos a seria menos a ao cubo. Só que a gente sabe que o expoente 3 ali não vai mudar o sinal desse resultado. Então, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado continua sendo negativo. Agora, qual que é o resultado? Não sei, depende do a, né? Então, eu posso dizer que é menos a ao cubo. Agora, a gente pode concluir, né? Como a ao cubo é diferente de menos a ao cubo, né? Por quê? Porque o expoente ímpar ele não vai tocar, não vai alterar o resultado negativo ali. Podemos concluir que a função f é injetora. Tá? Então, a gente mostrou aqui de forma genérica, generalizada, sem especificar valores, né? Usando ali a estrutura da função como argumento. E aqui a gente consegue observar o teste da reta horizontal no gráfico da função y igual a x ao cubo. Então nós temos aqui o gráfico da função y igual a x ao cubo e aqui várias retas horizontais. Todas as retas horizontais que eu conseguir imaginar vão cortar o gráfico em apenas um ponto. Aqui corta no zero, apesar de parecer que ela está horizontal, mas é que o zoom aqui não permite a gente ver a diferença. E aqui corta aqui. Então, aqui no meio corta no zero. Então, toda linha vertical que eu conseguir imaginar aqui vai cortar o gráfico em apenas um ponto, ok? Bom, então nós podemos considerar que a função f aí, observada, é injetora. Ok? Vamos para outro exemplo. Vamos observar agora a função g de x igual a x ao quadrado. Então, g de x igual a x ao quadrado. Vamos pegar dois valores só para avaliar. Porque assim, mostrar que você tem que mostrar de forma genérica. De forma que não especifique valores. Agora, mostrar que não é mais fácil. Porque basta você encontrar um exemplo que fura ali e aí você já está garantido na sua resposta, né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar a função g de x, se eu pegar x1 como menos 1, eu pego menos 1 e 1 porque eu não quero fazer conta difícil, né? Mas você pode pegar qualquer valor. E geralmente, pessoal, as funções que tem quadrado, elas têm problema com sinais, né? Por isso que a gente pega problema assim, né? Elas têm uma característica
forte ali em relação aos sinais. Por isso que a gente pega valores negativos e positivos, tá? Então x1 menos 1 e x2 sendo 1, né? Então a gente vai ter aqui que a f de x1 vai ser menos 1 ao quadrado, que dá 1, e a f de x2 vai ser 1 ao quadrado, que dá 1. E esses dois resultados são iguais. Então a gente conclui que se eu saio de x1 diferente de x2, eu chego em f de x1 igual a f de x2. Então essa função, a conclusão que a gente tira daqui é que essa função não é, vamos pôr assim, ó, f não é injetora. F não é injetora, ok? Agora sim, né, lá atrás eu estava definindo já a função inversa, agora nós vamos falar de função inversa. Dá um zoom aqui para vocês. Então, o que é uma função inversa? Antes, né, não falei aqui, ó. Se você fizer o teste da reta horizontal aqui no gráfico da função x ao quadrado, você vai observar que uma reta só já corta o gráfico em 2 pontos. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho aqui um x2 e eu tenho aqui um x1, e esse x2 e esse x1 tem o mesmo f de x. Então a f de x1 é igual a f de x2. Quando eu pego aqui o correspondente de x1, quando eu penso no correspondente de x1, eu encontro aqui o f de x1. Quando eu penso no correspondente de x2, eu encontro aqui o f de x2. No mesmo ponto eu tenho f de x1 e f de x2. Então, por isso, essa função não admite resultado, não admite a construção da sua função inversa. Ela não é injetora, né? Que é, no caso aqui a gente está estudando se ela é injetora ou não. Então, ela não é injetora. E a gente vai ver que o fato dela não ser injetora não vai permitir que ela tenha função inversa. Agora, o que é uma função inversa? Vamos definir o que é uma função inversa. A função inversa é o seguinte: se a gente considerar aí uma função injetora, então já parte do princípio que a função f ela é uma função injetora, né? Com domínio A, imagem B. Então a sua função inversa, indicada por f menos 1, tá? Deixa eu pôr o tracinho aqui um pouquinho mais para baixo. F menos 1 tem domínio B em imagem A. Vê que trocou, né? Aqui o domínio é A, aqui o domínio é B. Aqui a imagem é B, aqui a imagem é A. Eles trocaram os papéis. E é definida por, então, f menos 1, deixa eu pegar outra caneta aqui, f menos 1 de x é igual a x. Esse menos 1 aqui indica a função inversa. Correspondente, equivalente aí a f de x igual a y, tá? Para todo y pertencente ao b. E um cuidado que a gente tem que ter aqui é não confundir esse menos 1 aí com um expoente. Ele não é um expoente. F menos 1 não é f elevado a menos 1. Tá? F menos 1 é uma notação. Indica função inversa. Não significa, né? Olha aqui, ó, não significa 1 sobre f de x. Tá? 1 sobre f de x é outra coisa. 1 sobre f de x é o mesmo que f de x elevado a menos 1. Veja que o menos 1 está fora, tem um colchete, está bem destacado aí que não é a mesma coisa, tá? Então, não confunda essas duas coisas aí para não dar chabu, ok? Bom, entendido isso, agora no diagrama aqui a gente consegue ver aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Então, se eu tenho uma função f e pego um conjunto A
me leva num conjunto B e ela é injetora, então eu posso construir a partir dessa função a função inversa que pega os elementos do conjunto B e me leva nos elementos do conjunto A, ok? Então, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, ó, se eu pegar lá, quanto que é a f... Vou jogar aqui pro canto. Quanto que é a f de 1? Né? F de 1, pego 1 e vai no 5. Então, f de 1 é igual a 5. Quanto que é a f de 3? A função aplicada no valor 3 vai dar 7. Quanto que é a f de 8? A função f aplicada no 8 vai dar menos 10. Agora, se eu vier aqui, quanto que é a f menos 1? A função inversa. De 5, que a f menos 1 pega os valores de b. F menos 1 de 5 vai dar 1. Quanto que é a f menos 1? 7. F menos 1 de 7 vai dar 3. Quanto que é a f menos 1 de menos 10? F menos 1 de menos 10 vai dar 8. Ok? Então é isso que a função inversa faz. Ela devolve os valores originais aí. Então se eu pego a f menos 1 e aplico em x, eu vou encontrar y. Se eu pegar a função f, aplicar em y, eu vou encontrar x. Disso a gente começa a perceber que a função f inversa, função inversa aplicada na função f, vai me dar identidade. Certo? E a função original aplicada na inversa também vai me dar identidade. Então, quando eu pego, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. F de x igual a x ao cubo. Nós vimos que a função x ao cubo ela é injetora, então ela admite inversa. O que seria o inverso de calcular o cubo? Seria calcular a raiz cúbica. Então, se eu considerar f menos 1 de x igual a raiz cúbica de x, então essa aqui seria a função inversa dessa. Se eu pegar e aplicar a f na f menos 1, se eu fizer uma função composta aqui, né, uma função dentro de outra, então eu vou ter a função f eleva ao cubo, né? Então eu vou pegar aqui o que está aqui dentro do argumento, f menos 1 x, e vou elevar ao cubo. Mas quem é f menos 1 de x? F menos 1 de x é raiz cúbica de x, e vou elevar ao cubo. Só que nós sabemos que raiz cúbica elevada ao cubo, o expoente anula a raiz, e aí nós vamos ter que o resultado aqui é x. Então, de fato, a função aplicada em cima da inversa vai dar x. Se vocês fizerem o contrário, né? F menos 1 x, só que em vez de x ali você considera a própria função f de x, você vai perceber isso. O que a f menos 1 faz? Ela tira a raiz cúbica. O que a função f de x faz? Ela é x ao cubo. Né? Então essas duas coisas vão se anular e o resultado é x. Ok? Só para esclarecer um pouco mais o que está escrito aqui nesse quadro. Beleza? Pessoal, tendo dúvida, manda as dúvidas lá no chat. No chat não, manda as dúvidas no grupo de WhatsApp, tá bom? Como achar a função inversa de uma função injetora? Então tem 3 passos simples aí para a gente achar a função inversa de uma função inversa de uma função injetora, tá? Primeiro é escrever a função, certo? Como ela é. Depois a gente vai isolar o x, deixar o y tudo para um lado e o x isolado. Então a gente vai escrever x em função de y, ou seja, o contrário do que geralmente é. A gente tem y em função de x. A gente vai inverter isso. A gente vai pegar a expressão que define aquela função e vai isolar o x, deixando ele em função de y. E o último passo é trocar o x pelo y. E assim a gente vai ter escrito a função inversa. Ficou confuso? Vamos pegar aqui um exemplo então. Vou deixar aqui até as regras aparecendo e a gente vai executar o exemplo. Então, o exemplo 4 aqui.
Eu tenho uma função definida por x ao cubo mais 2. Então o que é x ao cubo mais 2? No lugar de f de x eu vou pôr o y, né? E aí x ao cubo mais 2. Bom, o que disse ali o primeiro passo? Escreva a função. Tá aqui escrita a função. Agora, usando o y, né? Agora, isole o x. Então, vou isolar o x. Então, eu vou deixar o x aqui e vou passar o 2 aqui para esse lado. Então, vai ficar y menos 2. Só que aqui é x ao cubo, né? Então, vou extrair raiz cúbica dos dois lados. Então, vai ficar raiz cúbica de y menos 2 igual a raiz cúbica de x ao cubo. Aqui a gente pode cancelar expoente e raiz. Então eu vou ter aqui x, vou escrever de trás para frente agora. X, né? X é igual a raiz cúbica de y menos 2. Pronto. Eu tenho aqui já o y em função... Opa! Eu já tenho o x em função do y. Agora trocando, né? Trocando y por x e vice-versa, nós vamos ter a função inversa. Então, y igual a raiz cúbica de y menos... Opa, esqueci de trocar o x, né? De x, eu já pus o y no lugar do x e agora ponho o x aqui no lugar do y. Menos 2, ok? E essa aí, então, agora é a função inversa. Então, nós podemos escrever aqui, portanto, f menos 1 x é igual a raiz cúbica de x menos 2. Ok? Tá aí a função inversa. Beleza? Acho que ficou bem claro aí, né? Um exemplo tranquilo. Uma coisa que a gente tem que observar sobre função inversa é o gráfico. Nós vamos perceber que se a gente tem uma função, vamos supor que a gente tem aqui a função f, né? Essa é a função f de x. E esse é o gráfico da função f de x. Nós vamos ter aqui o gráfico da função inversa. O gráfico da função inversa, indicado aqui por f menos 1 de x, vai ser o gráfico simétrico àquele anterior. E o eixo de simetria é uma função também, tá? Sempre ela, que é a função f de x igual a x, ou a famosa y igual a x, ou a diagonal do primeiro e terceiro quadrantes. Sempre. Se você tem uma função e a sua função inversa, os gráficos vão ser simétricos em relação a essa reta aqui. Deixa eu fazer até um reforço aqui, ó. Ela não é o principal objetivo aí do desenho, né? Ela só é um parâmetro, um elemento que nos ajuda a comparar esses dois gráficos, tá? Ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos seguindo aí. O que esse desenho aqui está falando, né? Talvez vocês estão observando ali e estranhando. Que cada ponto, deixa eu pegar uma outra cor aqui, cada ponto que eu pegar aqui do gráfico, eu peguei esse pontinho aqui, ó. Se eu medir a distância desse ponto até a reta, vou aqui, ó, vou esse pontinho aqui e a distância de um ponto à reta tem que ser uma linha perpendicular a essa reta. Então, eu estou medindo a distância desse ponto até a reta diagonal aqui, né? Eu vou perceber que a distância entre esse ponto e a reta, vamos fazer aqui, ó, essa distância aqui, certo? Ela tem um tamanho, né? Mas ela é igual à distância dessa reta até o ponto do outro gráfico aqui. Ou seja, é isso que define uma simetria, né? Quem estudou a simetria sabe que
que dois objetos são simétricos quando a gente encontra pontos que estão à mesma distância de um eixo. Então, esses dois pontos, né, estão à mesma distância. Esse ponto do eixo, que no caso aí é a diagonal, está à mesma distância que esse ponto do eixo. Então nós temos que esses pontos são simétricos. Se você fizer isso com todos os pontos dos dois gráficos, você vai perceber que essa simetria se mantém. E essa simetria também acontece ali nas coordenadas. Se você observar aqui, ó, você tem que esse ponto tem coordenadas AB, né? E esse ponto aqui vai ter coordenadas BA. Há uma inversão também nas coordenadas. Isso já vem ali da própria de como foi construída a função inversa. A função inversa é construída. Se você tem uma função que vai de A em B, a inversa vai de B em A. Então é óbvio que vai inverter as coordenadas também dos pontos aí correspondentes. E por isso gera esse fenômeno de simetria. Tá? Então uma característica das funções de uma função e a sua inversa e a sua função inversa é que os gráficos dessas funções são simétricos em relação à reta y igual a x, tá? Simétricos em relação à reta y igual a x. Beleza? Então tá aqui, ó, importante lembrar disso, tá? Gráfico da função inversa. Opa, aí não, eu queria outra coisa. O gráfico da função inversa e da função original são simétricos. Eles refletem um no outro, um em relação ao outro, considerando como eixo de simetria aí a função y igual a x, ok? Então vamos agora aqui observar esse exemplo. Primeiro de tudo, né? Vamos chamar aqui y no lugar de f de x, né? Então nós vamos ter y igual a raiz de menos 1 menos x e para isolar o y, nós precisamos elevar ao quadrado dos dois lados. Aqui nós vamos ter y quadrado igual a essa raiz de menos 1 menos x ao quadrado. Então nós vamos ter aqui, poder cortar aqui essa raiz com esse quadrado, nós vamos ter y quadrado igual a menos 1 menos x, né? Para entender esse gráfico, antes de partir para a função inversa, nós podemos entender como vai ser construído esse gráfico. Esse gráfico aqui, se a gente escrever essa expressão assim, ó, vai facilitar um pouquinho a nossa compreensão. Ó, se você puser aqui, que é difícil imaginar que o y está ao quadrado ali para você desenhar um gráfico, né? Mas você pode fazer o seguinte, ó. Você joga o x, deixa o x isolado aqui, né? Igual a menos 1. Então eu passei o x para lá, ele fica positivo. O menos 1 continua aqui, o y vem para cá, vai ficar menos y quadrado. Isso aqui é uma parábola, né? Só que em vez de ser uma parábola assim, ó, como o x está isolado, ela vai ser uma parábola deitada, né? Vamos dizer que ela é uma parábola assim, ó. Como o y quadrado aí é negativo, vai ser uma parábola nesse sentido, ok? Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, ok? Bom, mas como a gente saiu ali de uma raiz, a gente não vai considerar a parte negativa, né? Então a gente desconsidera aqui a parte negativa. Então o gráfico dessa função seria uma semiparábola, o ramo superior. A gente chama aqui de ramo, né? Metade da parábola superior, tá? Então seria essa a ideia dessa função, né? Deixa eu pegar aqui, organizar um pouquinho melhor isso aqui, e aproveitar melhor os espaços. Vou isso aqui um pouquinho mais para cima, que isso aqui é só um esboço, só uma ideia. Bom, mas eu ainda não escrevi a função inversa. Como é que seria a função inversa disso? Seria trocar, isolar o x, que eu já fiz aqui, né?
e trocar o x pelo y, né? Então trocando x por y, temos y igual a menos 1 menos x quadrado, certo? Isso aqui também é uma parábola. Se eu pensar nessa parábola aqui, quem que é essa? Bom, essa expressão que eu coloquei aqui é a minha f menos 1, né? F menos 1 x igual a menos 1 menos x quadrado. Então eu tenho aqui a minha f de x e aqui a minha função inversa, f menos 1 de x, certo? Como é que seria então o gráfico aí dessa função? Seria um negócio mais ou menos assim, ó. Isso aqui é uma parábola, desce uma unidade. Aqui na verdade, vou corrigir aqui meu esboço. Deixa eu melhorar meu esboço aqui, ficou muito mal feito. Deixa eu fazer o seguinte, ó, que eu percebi um errinho grosseiro que eu cometi aqui. Essa parábola, se fosse só y quadrado, aliás, se fosse só y quadrado, seria uma parábola assim. Mas como é menos y quadrado, né? Vamos considerar o menos aqui, ó, menos y quadrado, então ela vai inverter, vai ficar para o lado negativo. Tá mal feita a minha parábola aí, tá, gente? É só um esboço. Vai para o lado negativo. Mas como ela tem menos 1 aqui, né? Tá subtraindo 1, então ela não vai ter o vértice aqui no zero, ela vai ter o vértice no menos 1. Ela vai um pouquinho para a esquerda aí. Foi o que eu errei na minha primeira tentativa de esboço. Eita, tá ruim aqui o negócio, hein? Aqui, ó. Pronto. Então, esse seria um esboço melhor aí dessa função original aqui, tá? Aqui seria o y, aqui seria o x. Agora, essa função aqui é a mesma ideia. Se fosse só x quadrado, seria essa parábola. Como não é x quadrado, é menos x quadrado, então eu tenho que desenhar a parábola com a concavidade para baixo. Mas não é só menos x quadrado, tem o menos 1 aqui, né? Então eu tenho que descer essa parábola uma unidade, ela vai ter o vértice ali no menos 1. Então seria isso aqui, certo? Só que aqui eu não posso considerar a parte negativa dessa parábola, o lado que está abaixo do eixo x. Por que eu não posso considerar? Porque ela tem origem ali numa raiz, né? A raiz não admite valores do domínio negativo. Ela não vai aceitar valores negativos ali. Na verdade, eu teria que estudar o domínio dessa função, né? Menos 1 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, menos x tem que ser maior ou igual a 1 ou x maior ou igual, melhor, menor ou igual, né? Porque como eu troquei o sinal, tem que inverter a desigualdade aqui. Menor ou igual a menos 1. Ele não vai admitir valores menores de x, valores menores ou iguais a menos 1. Bom, aqui é a mesma coisa. Eu também não vou considerar o lado negativo. Essa parte aqui eu não vou considerar. Se eu juntar esses dois gráficos, né, vamos fazer uma gambiarra aqui, ó. Dá para fazer aqui, tá? Eu vou pôr aqui um no outro. Eu vou ver que tem uma simetria. Se eu considerar aqui o eixo de simetria sendo y igual a x, né? Aquela diagonal que a gente já conversou. Inverter aqui a diagonal. Então, se eu considerar essa diagonal aqui, eu tenho um eixo de simetria, ok? Se eu pegar um pontinho aqui e um pontinho aqui, eu vou ver que esses dois pontinhos estão a uma mesma distância um do outro em relação ao eixo de simetria, tá? O gráfico está aqui do lado, gente, ó. Aqui, ó. Claro que não está tão perfeito igual o que eu fiz, né? Mas dá para entender, tá?
Então esse seria o gráfico da função e esse seria o gráfico da inversa. Ok? Beleza? Bom, tá aí o exemplo para vocês. Agora vamos falar de algumas funções inversas mais usadas, né? No caso, a gente tem a função exponencial. A função exponencial, como é que é a função exponencial, né? Vamos lembrar um pouquinho? F de x igual, né, a exponencial. F de x igual a um número elevado a x, né? E o que seria uma função inversa dessa função? Se a gente parar para analisar, seria o logaritmo, né? Se eu tenho aqui y igual a elevado a x, isso geralmente nos dá uma equação exponencial. Lembrando que o logaritmo, o que é o logaritmo? Vamos escrever aqui do lado. Log de um número y na base a é igual a x. O que a gente faz para resolver o log? A gente pega a base, eleva o que está lá do outro lado e faz igual ao que está aqui, no logaritmando. Então, o log vai nos dar a elevado a x igual a y. Certo? É um jeito de pensar o logaritmo. Só que, o que vai acontecer? Como a gente está falando de função inversa, o x e o y aqui vão estar em lugares diferentes, né? Então eu vou trocar aqui o x e o y. O x vai aparecer aqui e o y vai aparecer aqui. E aqui a gente inverte também. Vai aparecer o y e aqui o x, né? Para a gente falar que essas duas funções são inversas, ok? Bom, vamos aqui, ó. Então, se a é maior que zero, diferente de 1, são as condições de existência, né? Condições de existência para o logaritmo existir, né? Para acontecer. A função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente ou decrescente, né? Vai depender do a, né? Quando que ela é crescente? Vamos lembrar do gráfico da função exponencial, que é um negócio mais ou menos assim. Sempre, na maioria das vezes cortando ali no 1. Ela é crescente quando o a é maior que 1. E ela é decrescente, é assim, ó, quando o a está entre 0 e 1. Né? Então, se o a for um número entre 0 e 1, eu tenho uma função dessa forma, ok? Aqui do lado, né? Não, aqui é outra coisa. Bom, só para lembrar da função f de x igual a elevado a x, tá? Que é a função exponencial. Bom, portanto, injetora. Se ela é sempre crescente ou sempre decrescente, ela é injetora. Ela passa pelo teste da reta horizontal e assim existe uma função inversa. Então quer dizer que a função exponencial admite uma função inversa. O que a gente vai chamar de função logarítmica com base A. Então se a função inversa existe, a gente vai encontrar. Como que é então? A função inversa aplicada em x dá y, né? E a f de y tem que dar x. Então, se eu pensar aqui em a, logaritmo de x na base a igual a y elevado a y, né? A base elevada ao que está lá do outro lado, né? A elevado a y é igual a x. Aqui. Agora, se eu aplicar o logaritmo na função exponencial, log de a elevado a x na base a gente tem algumas propriedades de logaritmos que quando, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, log de a elevado a x na base a
Eu sei de cara já que esse x aqui desce, né? Propriedade de logaritmo. Fica log de A na base A. E quando a base e o logaritmando são iguais, isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá 1. Então fica x vezes 1, que é x. Olha, isso aí é uma característica de funções inversas. Quando você pega uma função e aplica na sua inversa, ou o contrário, pega a função inversa e aplica na função original, você vai encontrar o x, que é a gente chama de identidade, quando o f de uma coisa é igual a ela mesma. Você aplicou a função composta f de menos 1 de x e encontrou x. Você saiu de x e chegou no x, né? Então isso aí é uma característica de função inversa. A mesma coisa ao contrário. Tem a elevado a log de x na base a. Isso também vai dar x, tá? Desde que o x aí seja maior que zero e pertencente aos reais. Bom, uma outra coisa que a gente pode estar observando aí é os gráficos, né? De novo, ó, a função exponencial é aquela retinha, aquela curva ascendente, né? Pensando aí no padrão, no a maior que 1. E a logarítmica está aqui, ok? A função logarítmica vai mudar conforme a base muda, né? Mas a gente sabe, nós sabemos, que ele sempre vai passar ali no 1, se não tiver nada somando ou subtraindo, né? Se você tivesse aqui um mais 1 ou um menos 1, aí esse gráfico sobe ou desce, né? Mas se não tiver, se for só ali a função logarítmica pura, você vai ter apenas uma variação na curva, né? Uma curva mais fechada, uma curva mais aberta. No caso aqui, ó, base 2, uma curva mais aberta. Base 3, a curva fecha um pouquinho mais. Vamos pegar a base maior aqui, ó, base 10, que é essa linha branca aqui, ó, uma curva mais fechada. Quanto maior essa base, mais essa curva vai ficar próxima aqui do zero, ó, mas sempre vai passar ali no 1, né? Tá bom? Uma observação então aí sobre o gráfico. Vamos falar aqui das propriedades, né? As propriedades do logaritmo. Então, o logaritmo de um produto, x vezes y, né, numa base A, é igual à soma desses logaritmos. Então, o logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A. Ok? Outra, se eu tiver o logaritmo da divisão, pode ser divisão na forma de divisão mesmo, ou pode ser divisão na forma de fração, como está ali no enunciado, né? X sobre y. Então, é uma fração, é uma divisão. Na base A, isso é a diferença dos logaritmos. Log de x na base A menos log de y na base A. Ok? E uma das mais usadas, né, quando você tem um expoente, que eu acabei de fazer ali, inclusive, agorinha aí, log de x elevado a r na base A. O que você faz? Você pega esse expoente aqui, desce ele multiplicando, fica log de x na base A. Beleza? São as três principais propriedades aí sobre logaritmo. Tem também a mudança de base. Vamos aqui fazer um exercício para dar uma treinada nisso aí. Então tem aqui, use as propriedades dos logaritmos para calcular log de 80 na base 2 menos log de 5 na base 2. Então tenho log de 80 na base 2 menos log de 5 na base 2. Ora, isso é uma diferença, né? Log de 80 na base... Olha, a base é a mesma, então eu posso pegar essa diferença e juntar numa divisão. Então isso aqui pode ser log de 80 sobre 5 na base 2. Ora, 80 dividido por 5, 40 por 5 é 8, 80 por 5 é 16, né? Então isso aqui é log 16 na base 2. 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. Então isso é log de 2 elevado a 4
na base 2. Esse expoente, deixa eu colocar aqui agora. Esse expoente aqui, ele desce multiplicando. Então, 4 vezes log de 2 na base 2. E o log de um número na mesma base, corta, corta, fica 4, né? Por que o log de um número na mesma base é igual a 1? Por quê? Ora, vamos supor que eu não sei quanto é. Vamos dizer que é x. Então, a elevado a x é igual a A. É isso que está dizendo para a gente o log aí, ó. E A elevado a x é igual a A. Quando que um número elevado a um expoente é igual a ele mesmo? Só se o expoente for igual a 1. Então, a conclusão é que x é igual a 1, tá? Por isso que quando o logaritmo tem base e logaritmando iguais, a gente considera que isso aí dá 1. Né? 4 vezes 1 é igual a 4. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, ó. O logaritmo natural também é uma outra função. Aliás, outra função não, né? É uma função especial do logaritmo, que é uma função inversa da exponencial. Então, se a gente pensar aí no logaritmo, se a gente considerar o e, que é o número de Euler, um número na base, isso vai nos dar aí várias situações, nós vamos ver mais adiante aí aplicações disso. Também na função exponencial, quando o e é a base, é uma situação interessante. Né? O e é um número de Euler, é um número irracional. Deixa eu destacar ele aqui para vocês. Aqui, ó. É um número especial. Deixa eu tirar aqui tá certinho. Tô conferindo aqui se está gravando certinho, tá, pessoal? O logaritmo na base é chamado logaritmo natural. Tá? Então, quando eu tenho o e ali na base, a gente chama de logaritmo natural. Tá aqui, ó. Log de x na base e. Só que a gente tem uma notação especial para isso. Em vez de fazer log de x na base e, a gente põe ln de logaritmo natural, também conhecido como logaritmo neperiano. Tá? Foi o matemático que bolou essa ideia aí. Então, fica ln de x. Então, o famoso ln de x nada mais é do que o logaritmo de x na base e. Para a gente não escrever isso aqui, a gente troca isso por ln de x. E aí fica ln de x. Então, o logaritmo natural de x é igual a y, a exponencial de y é igual a x, certo? Porque o logaritmo natural, vamos lembrar mais uma vez, de x igual a y é a mesma coisa que log de x na base e igual a y. Se você aplicar aqui a estrutura do log, ó, então você tem que e elevado a y é igual a x, certo? E se você aplicar o logaritmo natural em e elevado a x, isso vai dar quanto? Né? Bom, o que é o logaritmo natural? É o log de e elevado a x na base x. Na base e, desculpe. Fiz errado aqui. Na base e. Não é? O x desce multiplicando. Então isso aqui vai ser x vezes. Estou atrás de mim aqui, né? Deixa eu puxar para cá. Isso aqui vai ser x vezes log de e na base e. Corta, corta. Porque isso aqui vai dar 1, né? Então isso aqui é x vezes 1, que é x. Tá? Então, de fato aí, o logaritmo natural e a exponencial na base e são funções inversas, tá? Então, ln de e, né, tá aqui, óbvio. O que é ln de e? É log de e na base e. Isso vai dar 1, né? O logaritmo, quando tem base e logaritmando iguais, o resultado é 1, tá? Vamos ver dois exemplos aqui para finalizar essa parte de logaritmo. Então, encontre x se ln de x é igual a 5. Ln de x é igual a 5. Ln de x igual a 5 quer dizer que eu tenho log de x na base e igual a 5. Ou seja, e elevado a 5 é igual a x. E elevado a 5 é igual a x. Então, o meu x aí é e elevado a 5. Aí eu posso estar usando a minha calculadora
para encontrar esse valor de x, tá? Só por curiosidade, vamos olhar aqui na calculadora quanto que dá isso aí. Então, para pegar o e, deixa eu dar um zoom na calculadora aqui para vocês. Para pegar o e, você vai usar essa teclinha aqui, ó, alfa. E aí aqui em cima do ln tem o e, ó. Então o alfa é como se fosse o shift para essas letrinhas vermelhas. Então tá aqui o e, né? Então você vai clicar aqui e vai aparecer o e lá no visor. E elevado a 5. Aí o símbolo de elevado é o chapeuzinho aqui, né? O circunflexo. Elevado a 5. Igual. Então 148,413159 é o valor dessa resposta aqui, né? Vou escrever aqui então. 148,413159. 3 pontinhos. Isso aí continua, tá? Bom, vou voltar aqui a calculadora no tamanho normal dela. Tirá-la da tela. Continuando então, o outro exemplo aqui, ó. Resolva a equação e elevado a 5 menos 3x igual a 10. Então, e elevado a 5 menos 3x igual a 10. Tá? O que a gente tem aqui? Isso aqui é exponencial, certo? Sempre que a gente tem uma variável no expoente, a gente pode usar o logaritmo para tirar essa variável do expoente. Por quê? Ó? Se eu passar o logaritmo aqui, ó, log, igual a raiz, né? Quando a gente quer tirar a raiz ali, tirar a variável de dentro da raiz, a gente não passa o quadrado dos dois lados e vice-versa. Se tem algo elevado ao quadrado e a variável está dentro ali, dá uma expressão que está ao quadrado, a gente passa a raiz dos dois lados e tal. Então a gente pode fazer isso também com o logaritmo. Então o logaritmo de e elevado a 5 menos 3x é igual ao logaritmo de 10. Só que o interessante aqui, como a base aqui é e, é usar a base e, né? Então, na verdade, eu vou usar o logaritmo natural, né? Se é log na base e, eu estou usando, na verdade, o logaritmo natural de e elevado a 5 menos 3x igual ao logaritmo natural de 10. Por que eu faço isso? Porque o logaritmo permite que eu desça esse expoente multiplicando. Então vai aparecer agora aqui 5 menos 3x, tudo isso multiplicando o logaritmo de e na base e, né? Igual ao logaritmo de 10. Logaritmo natural do e, né? Do exponencial aí, número de Euler, isso aqui vai dar 1, né? Então a gente pode escrever agora que 1 vezes 5 menos 3x é 5 menos 3x. 5 menos 3x é igual ao logaritmo natural de 10. Eu quero achar o valor de x. Então eu vou escrever aqui, isolar o x, né? Então deixa esse menos 3x aqui, passo o 5 lá para o outro lado, vai ficar logaritmo de 10 sobre, aliás, sobre não, né? Menos 5. Passo o 3 dividindo agora. Então isso aqui vai ficar com ln de 10 menos 5 sobre menos 3. Como é menos 3, eu posso escrever assim também. Ó. Põe esse menos aqui na frente. Logaritmo de 10 menos 5 sobre 3. Ou ainda posso escrever assim. Ó. Isso tudo é uma questão de escolha. Esse menos aqui vai inverter o sinal de quem está ali dentro do parênteses. Então vai ficar 5 positivo menos logaritmo natural de 10 sobre 3. Então essa seria a resposta mais elegante aí, né? E aí eu quero saber quanto dá isso, eu vou usar minha calculadora novamente, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora.
Será aqui, ó, a bichinha. O mouse, a caneta digital não funciona. Então eu quero 5. Vou abrir um parênteses porque eu vou ter que dividir. 5 menos logaritmo natural, tá aqui a tecla, ó, logaritmo natural de 10 dividido, então fecho parênteses, dividido por 3. Isso dá 0,899. Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Ou x igual, calculando aí, 0 ponto ou vírgula 8991 é, 38 30 38 30 302. Beleza? Então tá aí. Mais um exemplo resolvido aí para vocês, tá? Deixa eu tirar a calculadora da tela. Eu não posso esquecer dessa calculadora. Começa a explicar a coisa aqui e a calculadora na frente. Vamos continuar aqui que tem mais umas coisinhas para falar. Agora, outro tipo de função inversa que a gente tem muito são as funções trigonométricas, tá? Funções trigonométricas também têm funções inversas. Mas aí tem um porém. As funções trigonométricas, elas não são injetoras. Se a gente fizer o teste da reta horizontal aqui, ó, a gente tem um BOzinho aqui, ó. Olha o tanto de vez que essa reta horizontal corta, por exemplo, a função y igual a seno de x. Então nós temos um problema. Só que nem todo problema é impossível de ser resolvido, né? Nesse caso aqui, como é que a gente resolve esse dilema aqui? A gente pode resolver esse dilema restringindo o domínio da função. Nesse caso aqui, o domínio, eu estou considerando o domínio dessa função aqui como todo o conjunto dos números reais, de menos infinito até mais infinito. O que a gente vai fazer então? A gente vai restringir o domínio dessa função. A gente vai considerar apenas de menos π sobre 2 até π sobre 2. Nesse intervalo, qualquer reta horizontal que eu passar aqui, ó, só vai cortar a função em um único ponto, tá? Então, eu posso considerar esse domínio aqui, né? O domínio dessa função aqui. Vamos pôr aqui, tá ali embaixo, eu vou pôr aqui de outra forma, só para treinar. É o domínio que vai de menos π sobre 2, ou seja, menos 90 graus, até π sobre 2, ou seja, 90 graus. Está escrito dessa forma aqui, também pode ser escrito assim, tá? Beleza? O mesmo vai acontecer com as outras funções, né? Vamos num exemplo aqui agora, para a gente treinar esse conceito aí. Então, deixa eu pegar aqui o exemplo. Não, já está ali, né? Só vou falar um pouquinho mais dele aqui. Dá uma olhada aqui nas minhas anotações. Isso. Deixa eu focar nele aqui. Então, vamos lá. Calcule primeiro seno menos 1 de meio. Seno menos 1 de meio. Então, veja que esse menos 1 aqui está pedindo a função inversa de meio. Bom, nós temos que seno menos 1 de meio é igual a π sobre 6. Por quê? Se a gente tentar entender quem é o seno, fica mais fácil, né? Quem é o seno? Vamos puxar aqui do lado aqui, ó. Se a gente fizer aquela tabelinha de ângulos notáveis, né? Tem lá o seno, cosseno, tangente. Aí tem lá o 30, 5, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todos por 2.
raiz onde não tem 1. Aqui se você dividir um pelo outro vai dar 1 sobre raiz de 3, que racionalizando é raiz de 3 sobre 3. Aqui são iguais, então o resultado dá 1. Aqui corta os denominadores, vai dar raiz de 3. Então eu tenho aqui seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Olha, meio, né? Quem que eu pego? Quem está relacionado a meio, ó? Esse e esse, né? Lembrando que 30 graus em radianos é π sobre 6. 45 graus é π sobre 4. E 60 graus é π sobre 3. Certo? Então, o seno de 30 é meio. E o cosseno de 60 é meio. Veja, eu quero o seno aplicado em meio. Então, se o seno de 30 dá meio, a função inversa vai pegar e vai aplicar no meio e vai te devolver o 30. Veja bem, ó. Vamos pensar no seno. Seno pega o 30 graus, que é o mesmo que π sobre 6, e te leva em meio. É isso que o seno faz. Ok? É isso que o seno faz. Se eu quero a função inversa, eu vou voltar. Se eu pegar a função inversa aplicada em meio, quem é que eu vou encontrar? π sobre 6. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. A função inversa volta, ela devolve o valor original. Então, se seno menos 1 de meio, se eu sei que seno de 30 graus é o mesmo que seno de π sobre 6, se você preferir em radianos, é meio, então seno menos 1 de meio vai sair do meio e vai voltar lá no 30. Vai ser π sobre 6. Ou se você preferir em graus, 30 graus. Tá? Beleza? E por que que eu não tenho nenhum problema aqui? É porque o seno menos 1, a função inversa, está aplicada a meio. Certo? Que me corresponde a π sobre 6, que é igual a 30. E eu tenho que sempre observar, no caso da função inversa trigonométrica, se esse resultado está no domínio definido. Lembra que a gente teve que mexer no domínio da função para ela admitir inversa? Então, eu tenho que me perguntar sempre, o resultado que eu encontrei está nesse domínio aqui? Certo? Eu encontrei π sobre 6. Sobre 6 que é o mesmo que 30 graus. Né? Tá entre menos 90 graus e mais 90 graus, e sobre 2 é 90, ok? Então se tá, beleza, ok? Então tranquilo ali, não tem nenhum problema com aquele resultado, tá? Bom pessoal, agora o item B aqui, eu tenho tangente do arco seno de 1/3. Eu não falei agora no início aí, mas outro nome que as funções inversas trigonométricas têm é arc, né? Então você põe arc ali antes do seno, fica arcseno, que é a função inversa do seno. Arctangente, arccosseno, são as funções inversas. Se eu não me engano, algumas calculadoras até trazem essa nomenclatura. No caso, deixa eu mostrar a calculadora que eu tenho aqui para vocês. No caso, a calculadora que eu tenho, deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. A calculadora que eu tenho, ela traz... deixa eu ver aqui. Aqui, ó, seno, cosseno, tangente. Lá em cima tá seno menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1. Mas tem algumas calculadoras que trazem arcseno, arccosseno e arctangente, tá? Que é a função inversa, tá bom? Deixa eu ver se aqui que aparece no visor quando eu aperto esse tecla aqui. Tá, seno. E se eu usar o shift, porque aqui tá em um laranja escuro, né?
Shift e aparece seno menos 1. Algumas calculadoras aparecem arco cosseno. Depende da calculadora, tá, pessoal? Bom, deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês agora. Tirar essa calculadora. Bom, e aí, se arco cosseno é o mesmo que seno menos 1, a gente pode dizer que a tangente aí... Deixa eu passar um traço aqui para separar as coisas. Tangente de arco cosseno, arcseno, né? Não é cosseno, arcseno, de 1/3 é o mesmo que tangente de seno menos 1 de 1/3, certo? Mas, se eu chamar aí seno menos 1 de 1/3 de θ, vamos supor que isso aí é θ, eu posso dizer que seno de θ, eu não sei quanto que é seno menos 1 de 1/3, porque já é uma coisa que não está ali na tabela, né? Não tem 1/3 ali naquela tabelinha de ângulos notáveis que a gente acabou de usar, né? Eu pus ela um pouquinho mais para cima aqui. Aqui, ó, não tem 1/3 ali, eu não tenho nenhum resultado pronto, tabelado de 1/3. Mas o que eu posso fazer é uma artimanha algébrica aqui, ó. Eu sei que eu posso chamar isso aí de θ, e eu sei que se eu aplicar o seno no seno menos 1, né, as funções inversas aplicadas na função original, elas dão o resultado inicial, o argumento da função original. Então, seno menos 1 aplicado em seno dá x, e seno aplicado em seno menos 1 vai dar x, sempre considerando aí um intervalo de domínio dessa função, tá? Porque a função inversa só é possível nas trigonométricas se a gente restringir o domínio, não pode esquecer disso. Então, se eu chamar isso aqui de θ e eu quero então o seno de θ, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando o seno de seno menos 1 de 1/3. E a função aplicada na sua inversa, ela se anula. E aí o resultado é o argumento, ou seja, 1/3. Então, o seno de θ é 1/3. Eu posso usar isso para tentar encontrar a tangente de seno menos 1 de 1/3. Então, a tangente de seno menos 1 de 1/3 é o mesmo que a tangente de θ. Eu chamei de θ, não foi? Mas agora o meu problema é que eu não conheço esse ângulo θ, mas eu posso estudar esse ângulo θ. Pensando aí num triângulo. Se o seno dá 1/3, né? Eu tenho aqui o ângulo θ. O seno dá 1/3. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto é 1, a hipotenusa é 3, certo? E usando o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o outro cateto. Vocês já estão vendo o resultado aí, mas como é que eu cheguei nesse 2 raiz de 2? A gente faz Pitágoras, né? Eu não sei esse valor aqui, eu vou chamar ele de x. Então eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado, vamos chamar o x aqui, mais o outro cateto ao quadrado, 1 ao quadrado. Então tem que 9 é igual a x ao quadrado mais 1. Isolo o x quadrado aí, eu vou ter que x ao quadrado é 9 menos 1, ou seja, x ao quadrado é igual a 8. Então x vai ser a raiz quadrada de 8, né? Aí se você fatorar esse 8 aí, ó, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então isso aqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, né? Quem está ao quadrado pode sair da raiz, isso aqui fica 2 lá fora da raiz e um 2 lá dentro da raiz. 2 raiz de 2, que é o que a gente tem aqui já, né? Já sabíamos, mas estou mostrando para vocês como chegar nesse resultado. Então, eu tenho agora um triângulo com ângulo θ, onde eu conheço os três lados, e a partir desse triângulo eu posso calcular a tangente de θ, que é seno menos 1 de 1/3. Tangente de θ, então eu não vou precisar de imediato saber o valor de seno menos 1 de 1/3. Eu preciso relacionar isso ali com o triângulo para calcular a tangente. Então eu vou ter a tangente de θ ali igual a... Como é que é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é? Então a tangente aqui vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a tangente de θ aí é 1
sobre 2 raiz de 2. Aí você racionaliza, né? Ou seja, você multiplica isso aqui por raiz de 2 em cima e multiplica por raiz de 2 aqui embaixo. Você vai ter que isso é raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, corta quadrado, corta raiz, fica o 2. Então isso é igual a tangente do arco, vamos para o lado como estava no início, né? Arco seno de 1/3 é igual a raiz de 2 sobre 4. Então, a gente encontrou aí a tangente do arcosseno de 1/3. Beleza? O cosseno também admite função inversa, desde que a gente faça a restrição do domínio, né? No caso aí do cosseno, a gente vai ter que restringir de 0 até π, né? Se a gente pegar aqui antes do zero, ó, já começa a cortar em 2 pontos o teste da reta horizontal, né? Então, a gente restringe aí de 0 até π. Eu falei 1, né? Até π, certo? E aí a sua função inversa, que também pode ser chamada de arco cosseno, vai de 0 até π também. Só que aí no eixo y, né? No domínio vai de -1 até 1. Então a gente sempre tem que estar observando o domínio aí das funções inversas, ok? No caso lá, ó, do exercício que a gente acabou de fazer, raiz de 2 sobre 4 está entre 0 e 1, né? Então não tem problema nenhum. Ó. Se a gente voltar aqui, ó, a função original está restrita de -π sobre 2 a π sobre 2. A inversa, eu acho que eu apaguei aqui o desenho da função inversa do seno. Eu apaguei, né? Mas é algo parecido com isso aqui, só que desce um pouquinho. Ela vai estar entre -1 e 1 também. Tá? Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês. Acabei apagando para liberar espaço ali na hora que eu estava escrevendo. Deixa eu achar aqui. Aqui. Só um minutinho, pessoal. A função inversa do seno. Deixa eu pôr ela aqui um pouquinho mais para cima para não misturar com cosseno. Vou pôr ela aqui, ó. Tá. Então tá aqui, ó. Se você observar então, ó, tava lá a função seno e essa é a função inversa do cosseno. Se eu colocar uma em cima da outra, olha só que interessante. Vamos fazer aqui, ó. Colocar uma em cima da outra. Ah, que aqui não tá transparência, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vou conseguir, gente. Mas ó, dando uma olhada assim, ó, uma em cima da outra, meio que elas ficam elas são simétricas, né? Devem ser, senão seriam funções inversas, tá? E veja que aqui o domínio da função inversa vai de -1, ó, de -1 até 1, tá? De -1 até 1. Então vamos voltar lá. Então a função cosseno também admite sua inversa, assim como a função tangente também admite inversa, né? A função tangente, ó, vai de -π sobre 2 a π sobre 2 e ela é cíclica, né? Em -π sobre 2 ela tem uma assíntota, ou seja, uma linha vertical que o gráfico não cruza, ela vai de menos infinito a mais infinito na imagem. A função tangente ela teria várias vezes esse mesmo gráfico aqui se repetindo ciclicamente.
mas a gente considera só de menos π sobre 2 a π sobre 2, como a função cosseno lá, e aí esse gráfico vai ter sua inversa, né? Vamos aqui num outro exemplo. Aqui é a inversa da função tangente, tá? Esse aqui é a inversa da função tangente. Vamos aqui num exemplo, então, ó. Cosseno da tangente menos 1 de x. Como que a gente pode calcular o cosseno da tangente menos 1 de x? Bom, nós temos aí que y é tangente menos 1 de x. Então, tangente de y vai ser igual a x, certo? Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Então, ó, sendo y igual a tangente menos 1 de x, né? Porque aqui eu tenho cosseno da tangente. Então, se eu chamar y de tangente menos 1 de x, então nós vamos ter que a tangente de y vai ser x, certo? Porque a tangente aplicada na função inversa dá o próprio argumento da função, né? Só para ficar mais claro. Então, vou fazer assim para vocês, ó. A tangente aplicada na função inversa de x vai dar o próprio x, porque a tangente e a função inversa elas se anulam, né? Então isso dá x. E o y, ele está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Então vamos anotar aqui, ó. E y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Nós queremos determinar dessa forma, então, como eu chamei tangente menos 1 de x de y, nós queremos determinar o cosseno de tangente menos 1 de x. Ou seja, nós queremos determinar o cosseno de y. Certo? Mas tangente de y é conhecida, não é? Mas tangente de y é igual a x. E nós fizemos aqui, ó. Chamando o tangente menos 1 de x de y, a tangente de y, né, é igual a x. Ok? Então, tangente de y, não posso esquecer que esse carinha aqui, ó, eu chamei de y, tá? Então, a tangente de y, né, daqui eu tirei essa igualdade, que tangente de y é igual a x. Certo? Bom, se nós conhecemos, podemos usar aquela estratégia parecida com o que nós fizemos no exercício anterior ali, ó. Se a tangente de y, tá aqui o ângulo y, em vez de chamar de θ, agora chamamos de y, é igual a x, quer dizer que o cateto oposto sobre o adjacente deu x. Ou seja, o cateto oposto é x e o cateto adjacente é 1. Por Pitágoras, nós podemos encontrar a hipotenusa ali, né? Então, eu vou chamar aqui de w. Então, w ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. W eu não sei quem é, eu vou descobrir. X tá ali. Eu também não sei quem é, então vou deixar na forma de variável. E o 1 é 1 mesmo, né? Então, quem é o w? O w vai ser, vou isolar aqui, passar raiz dos dois lados, vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, minha hipotenusa aqui é x ao quadrado mais 1. Né? X ao quadrado mais 1. Bom, se eu conheço agora os três lados desse triângulo, mesmo eles estando em função de x, né, dois deles estão em função de x, eu posso agora calcular o cosseno. Porque o cosseno de tangente menos 1 de x é igual ao cosseno de y, que eu chamei tangente menos 1 de x de y. O que é isso? Que estratégia é essa que eu estou fazendo aqui? É o que a gente chama de substituição de variável. Quando você tem uma coisa que você não quer trabalhar com ela diretamente, você chama ela por uma variável
troca ela por uma variável e trabalha em cima disso, tá? Então, cosseno de y, mas agora eu posso calcular o cosseno de y, né? Porque eu vou ter uma resposta que não é numérica, mas eu vou ter uma resposta. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de y aqui vai ser 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Certo? E essa é a minha resposta. Então, eu posso concluir, portanto, cosseno de tangente menos 1 de x é igual a 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Ok? E essa é a resposta final. Tá? Vamos ver aqui o que mais a gente tem para analisar. Então, para finalizar a aula de hoje, só aqui, pondo um do lado do outro aqui, o gráfico da tangente, restrita a esse intervalo aqui, né? E o gráfico da... Opa, apaguei o gráfico aqui. Gráfico da tangente, restrito a esse intervalo, e o gráfico da função inversa da tangente. No caso do gráfico da função inversa da tangente, o domínio dessa função, olha que interessante, é todo o conjunto dos números reais. Porque aqui, ó, como ela é infinita no y, tá vendo? Ó? Aqui ela passa a ser infinita no x. Tá? Uma observação sobre a função inversa da tangente. Beleza, pessoal? Pessoal, desculpa se eu demorei muito para gravar a aula, eu ainda vou gravar as outras aulas dessa semana. Espero que na próxima aula minha voz já esteja um pouco melhor, tá? E a gente vai indo e vai se organizando. Qualquer dúvida, qualquer preocupação, manda pergunta lá no WhatsApp que a gente vai conversando e vai se entendendo, beleza? Um abraço para vocês, bons estudos, até a próxima.